Então, vamos lá para os 3 Es. O primeiro é o ensino. E o que é? Ensinar é vender. Quando a gente ensina, a gente vende uma ideia para outra pessoa, né? À medida que eu vou me dirigir para vocês e falar dos 3 Es de uma aprendizagem significativa, eu estou vendendo uma ideia. E quando a gente vende, e aí a gente vai fazer essa analogia aqui com a venda, a gente quando vai vender, a gente não obriga o outro a comprar. A gente vai usar artifícios para que o outro queira comprar, não é isso? Quando a gente está lá comprando um produto e alguém vem e quer forçar a gente a comprar aquilo, a gente se sente recuado, a gente recua e lança nossas defesas, né? Epa, não quero isso não. Então, com o ensino é algo semelhante, né? A gente quando vai ensinar, a gente tem que ter o jeito agradável para que o outro aceite aquele ensinamento, não é? E aí o que é o ensino? O ensino é uma forma sistemática de transmissão, não é? Do conhecimento que nós humanos utilizamos para instruir e educar os outros seres humanos. Para não termos que reinventar a roda, nós ensinamos. Então, tudo que já foi construído socialmente é repassado para as próximas gerações, para as crianças, adolescentes. E eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, então, por meio de ensino. O ensino a gente associa muito à escola, não é? Ensino é diferente de escola, que escola é um estabelecimento onde se ensina, mas ensino é mais amplo. Ensino a gente pode estar exercendo o ensino, eu estou exercendo o ensino aqui por meio desta live e outras pessoas exercem o ensino no seu cotidiano. Alguns equívocos que nós pais cometemos em relação ao ensino, principalmente quando estamos nos reportando às escolas, né? Por exemplo, na educação infantil, muitos de nós pais cobramos que as crianças devem aprender a ler e escrever na educação infantil. E aí o foco da educação infantil não é ou não deveria ser a leitura e a escrita. A gente vê muito nas escolas esse foco, né? Aprender as vogais, aprender o alfabeto, já aprender a soletrar, já aprender a escrever o nome. Todo esse foco aí nesse desenvolvimento da leitura. E na verdade o foco da educação infantil, o objetivo é o desenvolvimento motor, a socialização das crianças, que é muito importante nessa primeira fase da educação. Outro equívoco que às vezes a gente comete, e muitos pais cometem, é que no ensino fundamental, isso mais para o ensino fundamental, médio, enfim, é cobrar dos filhos a nota. Você tirou 10, você tirou 9, você tirou... Qual foi a sua nota? O foco da cobrança, né, desse pedido para o filho é ser a nota e não o aprendizado. E aí, ao invés de perguntar quanto que você tirou na matéria, o que você aprendeu naquela matéria, né? O foco ser o aprendizado. Mas vamos para o segundo E. O segundo é estudo, que está também vinculado ao ensino, mas aí o foco desse não está ligado ao professor, ao pai, está voltado ao aprendiz, né? É a pessoa que é autodidata. O foco está no aprendiz como autor de sua aprendizagem. Isso também está relacionado à autonomia da aprendizagem, né? Então, à medida que eu aprendo, que eu ensino, que eu estimulo a criança a estar estudando, né? Aprendendo por meio do estudo, ou seja, a partir de suas próprias pesquisas, de suas explorações. O acesso à internet facilita muito isso em relação ao estudo. Eu estou estimulando essa criança, esse jovem, a ter autonomia de aprendizagem. E tem uma frase que eu achei interessante, é que quando a gente é autodidata, a gente é chefe, a gente é o chofé do carro, né? O motorista do próprio carro. Porque eu vou dizer para onde eu quero esse meu conhecimento. Para onde é que eu quero que esse conhecimento vá.
que podemos fazer enquanto educadores para estimular o aprendizado a partir do estudo, né? Podemos incentivar, né, o estudo e a descoberta por parte da criança. Podemos incentivar elas no aprofundamento do conteúdo. Ah, mãe, pai, eu não estou entendendo isso. Professor, professora, passar pesquisas, explorar outros campos de outras opiniões, outros conhecimentos, colocar essa criança para buscar novas informações e discutir essas novas informações em sala de aula, bem como o pai, a mãe, com dificuldade nesse assunto. Vamos pesquisar, nós hoje utilizamos muito as tecnologias, temos aí que estar utilizando essas tecnologias a favor, né, ou para as crianças aprenderem a serem autodidatas, né? Isso não exclui o papel dos pais, não exclui o papel da escola, apenas reforça, né, e traz um elemento a mais para que o jovem crie mecanismos de autonomia dentro do seu processo educacional, do seu processo de aprendizagem, certo? O terceiro é experiência. E esse terceiro é muito importante, principalmente no processo de aprendizagem de 0 a 6 anos. Não que ele não seja importante a partir daí, mas nesse estágio, né, de desenvolvimento da criança, ele é de suma importância, que é o da experiência e acontece via prática. O aprendizado por meio da experiência é muito importante. E aí as crianças até 6 anos de idade, as crianças de 0 a 2 anos, exploram muito as coisas, manipula, coloca na boca, joga os brinquedos. E isso tudo gera aprendizado para eles, né? É o contato, o buscar, o estar ali pegando, jogando, sacudindo, que vai fazer essas primeiras experiências. E elas vão construir bases para que no futuro as crianças tenham facilidade, por exemplo, para a leitura e escrita. Dificuldades de aprendizagem, por exemplo, no primeiro, segundo ano, podem estar relacionados, né, e serem reflexo desse estímulo de experiência de 0 a 6 anos. A gente tem que prestar atenção quando deixa a criança explorar para 3 fatores muito importantes, que é o risco calculado, até que ponto eu posso deixar essa criança fazer ou não determinadas coisas. Então, isso é arriscado demais, ou isso é pouco arriscado. Então, eu posso deixar a criança manipular uma faca? Até posso, desde que a faca seja adequada. Calculou o risco é razoável, deixa a criança explorar, porque ali vai estar grande fonte de aprendizado. Outro ponto é dar tempo. Nós temos muita ansiedade, né? Nós queremos que as crianças façam rápido, o tempo delas é diferente do nosso. A gente já quer que rápido aconteça. Eu estava conversando com a madrinha de Luiz e contando para ela que eu não estava conseguindo fazer com que Luiz fizesse xixi sozinho. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei me observando. Então, toda vez que Luiz queria fazer xixi, eu prontamente acompanhava. E aí, eu comecei a usar essa estratégia do tempo, de dar o tempo. E ao invés de, na hora que ele dizia que queria fazer xixi, eu ir, ou quando ele dizia assim, eu não sei, eu quero que você vá, eu dizia, mas você consegue. Eu comecei a dar esse tempo, que é um tempo de ele decidir ir sozinho e de ele ir fazer sozinho. Então, já há 2 dias ele já vai sozinho, ele quando sente a vontade, ele diz que vai fazer e diz assim, fique aí, não se preocupe, que eu já volto. Ele vai embora, faz o xixi e volta. Isso é o mais importante, confiar na competência das crianças. Quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha na nossa casa uma cisterna com a porta que ficava fechada
Só que às vezes ficava aberta. Mas pelo risco, manhã chegava pra gente e dizia o seguinte: se você entrar, ela chegava, conversava com a gente. Se você entrar aí, você vai morrer. E criava histórias de ter um jacaré dentro da cisterna, de ter que criava N histórias do modo que ela conseguia e fazia com que a gente entendesse que ali era perigoso e que não poderíamos entrar. E isso é para outras situações também. Por exemplo, os remédios. Não pode deixar a criança perto de remédio, né? Assim, a ideia é que a gente não pode deixar a criança perto de remédio. Mas vai lá a criança querer mexer nos remédios e de repente a gente diz assim: ai, não pode. Aí a criança para e ficou com aquela lacuna e com aquela curiosidade. Então, em um outro momento que ela tiver contato novamente com o remédio, ela vai explorar sozinha e vai correr um sério risco de de acontecer algum acidente. O ideal é que nessa aprendizagem por experiência, a gente faça uma condução, né? A criança está curiosa, querendo saber o que é aquilo, quer ver, quer pegar. Então é ir com a criança, mostrar que aquilo é remédio, criar uma historinha, como minha mãe fazia, né? Criar uma historinha sobre aquilo. O coelhinho de fulano tomou um remedinho, aí teve que parar lá no hospital e tomou uma injeção, ficou muito doente. Cria uma história, mas mostra aquele remédio, mostra o que é, explica que é perigoso, que não pode comer, que não pode tomar, que não pode usar aquilo ali. E aí isso é mais seguro, porque a gente aí vai estar confiando na capacidade da criança, não é? De que ela tem competência de entender aquilo, certo? Os 3 pontos que nós temos que ficar atentos, não é? O risco calculado, dar tempo, né? Dar uma pausa, esperar um pouquinho. Caso a criança diga que não sabe, se estimular ela a dizer: não, tente mais uma vez, e confiar na competência. E outra questão, né, da aprendizagem pela experiência é o erro. O erro vai sempre existir. A gente tem que ter consciência do contexto educacional de que o erro faz parte. O erro faz parte da aprendizagem. Ninguém já aprende de primeira. E se fez de primeira e acertou, ótimo. Mas se fez de primeira e errou, vai ter outra oportunidade para fazer e acertar. Tendo essa consciência de que o erro faz parte, a gente não cobra tanto e não se cobra tanto. O quarto é o mais importante de todos. Presta atenção. É ele que vai guiar as nossas decisões para a vida. Hoje, o meu modo de agir está relacionado a esse é. O seu modo de agir está relacionado a esse é, que é o é do exemplo. Então, tudo que a gente viu, seja dos nossos pais, professores e outras pessoas, foram os exemplos que nós tivemos de pessoas e que nos fizeram decidir se a gente ia fugir daquele modo de ser como pessoa ou se a gente ia replicar. Então, se eu replico, é porque eu achei adequado em algum momento, foi para o meu inconsciente e hoje eu replico como um comportamento. E se eu fujo, eu não quero aquilo, eu repudio aquilo e não repito no meu comportamento. O é do exemplo é o mais importante. E aí tem uma frase que diz o seguinte: o que você fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. Vou repetir. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. O exemplo, como diria a filosofia da minha mãe, a frase não é dela, mas eu digo que a frase é dela, porque eu escutei muito isso. A palavra comove, o exemplo arrasta. Então, por mais que você fale e diga que a criança tem que fazer, tem que ser,
Ah, você tem que se comportar, você tem que respeitar seus amiguinhos, se o seu exemplo não diz a mesma coisa, você diz o contrário a partir do seu exemplo, infelizmente o que você está dizendo não vai surtir muito efeito, não. Não vai mesmo. E aí, a criança tá ali lhe filmando, né? Quando minha mãe tá com raiva, como é que... Então, quando a criança tiver raiva, ela poderá ou replicar isso, né? E a tendência das crianças pequenas é replicar os nossos comportamentos, ou vai fugir desse padrão. E isso a gente vê muito, por exemplo, eu consigo exemplificar com a questão do vício, né? Os pais que têm vícios em cigarro. E aí o filho se acha bonito e quer ali replicar, vai ser fumante. Ou se ele foge daquele padrão, acha feio, acha que aquilo não é saudável, ele vai fugir e vai fazer diferente, não vai replicar esse comportamento de ser um fumante. Ou uma pessoa alcoólatra, ou qualquer outro comportamento. A criança, ela não está aprendendo apenas andar, falar, comer, ler, escrever. Ela está aprendendo a ser gente. E como é que se aprende a ser gente? A partir dos exemplos das gentes que nos rodeiam. Eu sou essa pessoa que sou a partir das experiências, né, dos exemplos que eu tive como gente. Então, eu vou formar minha personalidade a partir desse padrão aí de comportamento que eu tenho como exemplo. Como é que a mamãe, quando tá brava, faz? Então, ele vai lá e repete o padrão que tá vendo. Ele vai, a mãe, o pai, as pessoas que são referência para eles vão lá repetir o mesmo padrão de exemplo. Eu quero que meu filho seja feliz. Eu tenho que ser feliz. O que eu quero para o meu filho? A partir do que eu quero para o meu filho, eu tenho que pensar que eu tenho que ser exemplo nesses aspectos para ele. Quero que esse filho seja comportado com as pessoas, seja educado com as pessoas. Uma coisa interessante que eu sempre fiz com o Luiz e ele por exemplo, dar bom dia, dar boa noite a ele, conversando com ele, pedir desculpa aos filhos. Como é que o filho vai aprender a pedir desculpa se ele não vê o pai e a mãe pedindo desculpa? Me diz aí. Como é que a gente aprende se no exemplo do dia a dia sentir que fui demais? Custa dizer desculpa, filho. Eu sem querer bati nele. Ia passando, bati nele. E aí ele, mãe, você me bateu, foi sem querer. Mas desculpa, foi sem querer. Parar e conversar, dar atenção. Mostrar que você se importa com ele. Para poder ele se importar, você tem que mostrar também que se importa com ele, com outras pessoas. Então, são esses os padrões, né, de exemplo que a gente tem que estar buscando ter e dar para os nossos filhos. Tem uma história bem interessante que conta assim: uma mãe queria que o seu filho deixasse de comer doce. Aí ela pegou e levou o filho dela, fez uma peregrinação bem grande, e levou esse filho dela para um sábio. Chegando lá no sábio, o sábio disse: o que você deseja, mulher? Aí ela disse assim: que você diga ao meu filho que ele pare de comer doce. Aí o sábio disse assim: volte daqui a 2 semanas. Aí a mulher: mas rapaz, eu andei tanto para esse homem mandar eu voltar daqui a 2 semanas, o que será que vai acontecer? Foi para casa dela. E com 2 semanas depois fez novamente o caminho de peregrinação e foi lá para ver o sábio. Disse: sábio, e agora? Diga, mulher, que você diga ao meu filho que ele pare de comer doce. E aí o sábio disse o seguinte: menino, pare de comer doce. Aí a mulher olhou para ele e disse assim: mas por que você não disse isso há 2 semanas atrás? Aí ele disse:
Porque para poder eu dizer isso para ele, eu tive que parar de comer o doce. Como é que eu digo? E aí fica a questão, como é que eu digo para uma criança fazer, uma pessoa fazer alguma coisa, se eu também não tenho essa capacidade de fazer, se eu não faço, de querer que ele seja, faça ou aprenda, eu também tenho que desenvolver isso em mim, porque eu sei que a partir do meu exemplo, eu vou conseguir vou ter muito mais sucesso no meu processo de ensino e aprendizagem dele.